Bem, bom dia, boa noite, professor. Meu nome é Sávio. Meu grupo consiste de eu, o Felipe Rodrigues, o Gabriel Jonas e o Guilherme Augusto. E a gente está aqui para apresentar nosso trabalho final de programação orientada a objetos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bem, começando pelo main, né? A gente tem aqui a nossa função void entrar, que vai ser a nossa função de login, né? A gente tem aqui a setLocale, que é para colocar o código em português. A gente tem o nosso vetor itens, né? Que é a criação do vetor de itens. A gente tem a função guardar dados, que vai ser a criação de arquivos para ler o dado, né? A gente tem aqui o entrar, que vai ser o nosso login. A gente tem aqui a função menu, que vai ser a iniciação do menu. A gente tem o menu principal itens, que é chamando o menu principal, né? A gente tem o guardar dados, que vai ser onde a gente vai salvar os dados de cada categoria. A gente tem aqui o nosso for, que vai limpar a memória do vetor. A gente tem o itens resize, que vai ser para limpar tudo, o item clear e o item resize. A gente tem o delete menu, que vai ser para deslocar a memória. E o delete guardar dados, que também vai ser para deslocar a memória. A gente tem o void entrar, que vai ser a função de login, né? E a inteira verifica que essa função vai fazer o que? Ela vai pegar a informação do usuário, ela vai verificar se coincide com as informações que ele informou no login. Agora aqui no acervo, a gente tem aqui de importante a função void acervo clear, que vai limpar os vetores autores e as palavras-chave. E a gente tem o void acervo mostrar info, que vai imprimir na tela as informações do item. A gente também tem o item acervo cópia, que vai ser para criar uma cópia da struct item. Bem, agora aqui no cartaz, não é muita coisa que a gente tem para falar aqui. A gente tem a função void cartaz mostrar info, que vai basicamente imprimir as informações do cartaz. E a função void cartaz ficha catalográfica, que vai imprimir a ficha catalográfica do cartaz. Movendo agora para o livro, a gente tem a função void livro mostrar info, que ela imprime as informações do livro. A função void livro ficha catalográfica, que ela imprime a ficha catalográfica do livro. E a função item ISBN livro copy ISBN, que ela faz o quê? Ela simplesmente cria uma cópia da struct item ISBN. Movendo agora para o mapa, a gente tem a função void mapa mostrar info, que imprime as informações do mapa, e a função void mapa ficha catalográfica, que, como as outras, ela vai imprimir a ficha catalográfica do mapa. Agora, movendo agora sem delongas para a mídia, a gente tem aqui a função void mídia mostrar info, que também vai servir para imprimir as informações da mídia, e a função void mídia ficha catalográfica, como as outras, vai servir para imprimir a ficha catalográfica da mídia. Seguindo agora para o periódico, a gente tem a função void periódico mostrar info, que ela imprime as informações do periódico. A função void periódico ficha catalográfica, que sim, ela imprime a ficha catalográfica do periódico. E a função item ISSN periódico, ela faz o que? Ela cria uma cópia da struct ISSN. Agora vamos para relatório, que como as outras, ela possui a função void relatório mostrar info, que imprime as informações do relatório, e a função void relatório ficha catalográfica, que imprime a ficha catalográfica do relatório. Movendo agora para trabalho conclusão, a gente tem aqui a void trabalho conclusão mostrar info, que imprime as informações do trabalho, a função void trabalho conclusão ficha catalográfica, que imprime a ficha catalográfica do trabalho, e a função item ISBN trabalho conclusão, que cria uma cópia da struct ISBN. Seguindo agora para o menu, a gente tem aqui a função void menu int opção, que vai ser o primeiro menu, né, que vai ser imprimido na tela para o usuário. A gente tem a função void menu 1, que é o menu da opção 1, e a void menu 11, que é o menu da opção 11. A gente tem aqui também as funções void menu 2, void menu 3 e void menu 4, que são respectivamente as funções, né, do menu opção 2, menu opção 3 e menu opção 4.
A gente tem aqui a função void menu menu cadastro, que é a função menu da opção cadastro. A gente tem aqui a função void menu listar, que é a função para listar os itens. E a gente tem aqui a void menu cadastrar, que é a função que vai cadastrar os itens. Nós temos aqui agora a função void menu principal, que é a função principal do menu, a manter dados, que é a instância para manter os dados, e a manter dados ordenar, que serve simplesmente para ordenar. Agora a gente tem aqui um do com o menu, que vai chamar o menu, né? E um while para repetir se a opção for inválida. A gente tem um switch com o case 1, que vai ser para o caso a opção seja 1. O menu 1, op1, chama o menu 1. E if op1 igual a 1, se a opção do menu for 1, a gente tem um do menu 1 que chama o menu 1. A gente tem um listar para listar os itens escolhidos, um while que vai rodar enquanto o usuário não quiser sair, e um else if se a opção do menu 1 for 2. A gente tem um manter dados emprestar item, que empresta o item, e um while enquanto o usuário não sair. Agora a gente tem aqui o nosso case 2, que vai ser caso a opção seja 2, que é quase igual a 1, mas óbvio que para a opção 2. Então a gente tem o menu 2, que chama menu 2. A gente tem a if, que se for a opção do menu 2 for 1. A gente tem um menu 1, que chama menu 1. A gente tem um listar, que lista os itens escolhidos. A gente tem o while, para enquanto o usuário não sair. O else if, se a opção do menu 2 for 2. E a manter dados, pesquisar info, que chama a função de pesquisa. E a while, que vai repetir enquanto o usuário não sair. Agora nós temos nosso case 3, que vai ser claro caso a opção seja 3. A gente tem a função menu 3, que chama menu 3. A função if, se a opção do menu 3 for 1. A menu 1, que chama menu 1. A listar, que lista os itens escolhidos. O while, enquanto o usuário não sair. O else if, se a opção do menu 3 for 2. A manter dados, que chama a função de exibir a ficha catalográfica. E o while, enquanto o usuário não sair. Agora nós temos o case 4, que serve, claro, caso a opção seja 4. Então a gente tem as funções menu 4, que chama menu 4, a função if, se a opção do menu 4 for 1, o do com o menu 1, que chama menu 1, a função listar, que lista os itens escolhidos, o while, enquanto o usuário não sair, o else if, se a opção do menu 4 for 2, e dentro de um do a gente tem um menu cadastrar, que chama menu cadastro, e cadastrar, que cadastra os itens. E um outro while, enquanto o usuário não sair, o else if, se a opção do menu 4 for 3, a gente tem um manter dados, que chama a função para atualizar os dados do item, e um else if, se a opção do menu 4 for 4, com um manter dados que chama a função para remover o item. E fora disso a gente tem um while enquanto o usuário não sair, e fora do nosso switch a gente tem um while opção diferente de 5, que é a parte principal enquanto o usuário não sair, e um delete manter dados, que libera a memória da variável manter dados. Agora em manter dados a gente tem a função cartaz manter dados, que é a função para criar um cartaz, a função livro manter dados, que é a função para criar um livro, a função mapa manter dados, que é a função para criar um mapa, a função mídia manter dados, que é a função para criar uma mídia, a função periódico manter dados, que é a função para criar um periódico, a função relatório manter dados, que é a função para criar um relatório, e a função trabalho de conclusão manter dados, que é a função para criar um trabalho de conclusão. Agora nós temos as funções int manter dados verifica opção, que é a função que verifica se a opção é válida. A int manter dados verifica mídia, que é a função que verifica se a mídia selecionada é válida. A função int manter dados verifica periódico, que é a função que verifica se o periódico selecionado é válido. A função int manter dados verifica trabalho, que é a função que verifica se o trabalho selecionado é válido. A função int manter dados verificação CDU, que é a função que verifica se o CDU inserido é válido. Aqui nós também temos a função verificação ISBN, que é a função que verifica se o ISBN inserido é válido. A gente também tem a função int manter dados verificação ISSN, que é a função que verifica se o SSN inserido é válido. Agora nós temos a função void manter dados preenche dados, que é a função para coletar os dados quando for criado um item. A gente tem a função manter dados add item, que é a função que adiciona o item ao vetor. A gente tem a função manter dados remove item, que é a função para remover item do vetor. A gente também tem a função void manter dados atualizar item, que é a função para atualizar um item.
Nós também temos a função void manter dados listar todos, que é a função que vai servir para listar todos os itens. A função void manter dados listar livros, que é a função para listar os livros. A função void manter dados listar periódicos, que é a função para listar os periódicos. A void manter dados listar trabalhos, que é a função para listar todos os trabalhos. A manter dados listar relatórios, que vai servir para listar os relatórios. A função manter dados listar mídias, que vai servir para listar as mídias. A função manter dados listar cartazes, que é a função para listar os cartazes. E a função manter dados listar mapas, que vai ser a função para listar os mapas. E a função void manter dados emprestar itens, que vai ser a função para emprestar os itens. Aqui nós também temos a função void manter dados pesquisar info, que é a função para pesquisar, né, as informações de um item. A gente também tem a função void manter dados exibir ficha catalográfica, que é a função para exibir a ficha catalográfica de um item. E por fim, a gente tem a função void manter dados ordenar, que é a função que vai ordenar o vetor. Movendo agora para a parte final, que é guardar dados, a gente tem aqui a função void guardar dados, que vai ser a função para limpar as variáveis. A função void guardar dados add itens, que é a função para adicionar um item. E a função void guardar dados item binário, que é a função para criar um item binário. Agora nós temos as funções mapa open, que vai ser a função que abre o arquivo do mapa, a relatório open, que abre o arquivo do relatório, a cartaz open, que abre o arquivo do cartaz, a mídia open, que abre o arquivo da mídia, a livro open, que abre o arquivo do livro, a trabalho open, que abre o arquivo do trabalho de conclusão, e a periódico open, que abre o arquivo do periódico. Agora nós temos a função void guardar dados, ler dados item binário, que é a função que vai servir para ler os dados dos arquivos. E dentro disso a gente tem o if arquivo is open, que abre o arquivo mapa, a função if relatórios open, que abre o arquivo relatório, a função if cartazes open, que abre o arquivo cartaz, a função if media is open, que abre o arquivo mídia, a função if livro is open, que abre o arquivo livro, a função if trabalho is open, que abre o arquivo trabalho, e a função if periódico is open, que abre o arquivo periódico. Bem, então essa foi a apresentação. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo seu tempo e tenha um bom dia, professor.